Olá, doutor Alain Franco. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Ari? Como vai, senhor? Tudo bem, estamos aqui tocando, fazendo nosso arrozinho com feijão. Tá bem. Tudo bem com o professor? Tudo bem, Alain? Graças a Deus, Ari, Que tudo bem. bom, que bom, que bom. Bom, então, nossa conversa hoje, em termos de RH em revista, é com o doutor Alain Franco, que é advogado, advogado trabalhista com mais 10 anos de atuação, proprietário do escritório Franco Souza Advocacia, com sede em Guarulhos, e atuação em todo o território nacional. O escritório vem se destacando por entregar gestão jurídica, excelência técnica e atendimento personalizado focado em empresas. Olha que bacana, você direciona o seu escritório para atender empresas, é isso, doutor Alain? Exatamente, Ari. Eu era funcionário público há um Sim, tempo atrás sim, e surgiu uma paixão que é o direito. sim, E de lá, para sair do funcionalismo público, eu decidi, desde então, advogar para empresas. sim. Que legal, pô. E deu certo, porque eu vi que você advogou para várias empresas aqui no estado de São Paulo, né? Inclusive nacional, né? Exatamente. É, Essa trajetória, eu entendi que eu precisava ter uma bagagem, precisava sim, adquirir experiência. é, Então, eu participei de alguns projetos junto a grandes empresas daqui do Brasil, sim, atuei em outros estados sim, também, sim. e isso me permite hoje atuar com um pouco mais de eficácia Propriedade. para as empresas. Com mais propriedade, né? Em cima desses projetos aí, né? É. Sem dúvida. Quando a gente fala assim que você tem atuação em todo o território nacional, como é que se dá isso? Como é que funciona isso, doutor Alain? Olha, nós temos advogados internos e externos, né? Sim, Quando eu advoguei para algumas empresas, eu tive o privilégio de percorrer várias comarcas, vários lugares, né? tá. Então a gente acabou credenciando escritórios que hoje são escritórios credenciados nossos. Por isso que a gente tem essa flexibilidade e esse alcance. Sim. Legal. E ter dado resultado? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje nós temos a possibilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, Sim, graças aos nossos advogados associados. tá bom. Eu tinha uma dúvida. Bom, antes de nós entrarmos no nosso tema para o nosso profissional de RH, né? Porque, por isso que o senhor está aqui, né, doutora Ana? Para falar Sem um pouco dúvida. sobre o RH em revista. Me diga uma coisa. A inteligência artificial tem um peso muito grande para a advocacia? Hoje é uma realidade que não pode ser refutada. Eu acho que quem for na contramão está fadado ao fracasso. Sim. Acho que a palavra de ordem hoje é atualização. As empresas precisam se adequar e os advogados também. Mas, assim, você tem que saber, assim, que eu acho que é o ponto mais importante disso, como utilizar essa inteligência, né? Como tudo na vida, né, Ari? Se tomar remédio demais faz mal. Tudo na vida eu acho que precisa ter um Sim, equilíbrio. E eu acho que nós temos evoluções fantásticas, né, na área da medicina, por exemplo. Ontem li uma reportagem sobre a possibilidade, já na Inglaterra, de a descoberta da vacina do câncer. É um protótipo, é uma ideia, mas a inteligência artificial tem tudo a ver com isso, né? Na parte de alimentação, a população mundial está crescendo, então eu acredito que a moderação faz parte e saber usar também. também. Bom, nós estamos conversando com o doutor Alain Franco, que é advogado. Ele tem o escritório de advocacia Franco Souza, aqui em Guarulhos. Lembrando que o nosso programa tem o apoio da Presmed, Saúde e Medicina Ocupacional, e também do SENAC. Bom, vamos entrar no tema da nossa conversa, porque nós temos que atender o pessoal de RH, o Sem nosso, dúvida. nosso, nosso, nosso RH em você, você tem participado do núcleo de RH do CIESP, né? Eu tenho me voluntariado, eu acredito que essa entrega faz parte, eu acho que é importante estar ao lado de pessoas tão capacitadas como o Colim, que é o diretor, que é o Dirceu, e toda a equipe lá do CIESP. Eu acredito que entregar é aquela velha máxima, né, Ari?
a gente compartilhar o conhecimento, poder estar ao lado para ajudar, isso para mim realmente faz a diferença. Ok, então vamos lá. O uso do nome social nas relações de emprego, para que o profissional de RH possa entender a dimensão do social. Você colocou aqui como um S, um destaque para o S do social aí. Sem dúvida. O que você quis dizer com isso, doutora Alain, por favor? Ari, eu acredito que todas as empresas hoje, pequeno, médio porte, acho que as grandes um pouco mais, mas é uma realidade, as empresas hoje vêm falando do ESG, né? E o S do ESG tem tudo a ver com o social, é o social. Então, o que eu penso, né, Ari? Nessa minha trajetória de advogado, muitas vezes eu vejo que as empresas estão sendo penalizadas por falta de conhecimento. E esse é um tema muito atual, muito atual. Às vezes eu faço algumas perguntas, às vezes eu faço algumas pesquisas, muitas vezes os profissionais de RH não conhecem o tema. Então, acredito que essa nossa participação, essa nossa contribuição, servirá principalmente para orientar, para trazer algo novo para as empresas, para os profissionais de RH. O que é esse nome social? Como que você diz aí dentro das três letras do ESG, você sacaram o social daí? Como é que funciona isso? Vamos lá. Para falar de social, é uma gama muito grande, Sim. muito grande. A empresa ela precisa estar atento a várias frentes. E eu quero me limitar aqui à relação de emprego, Ari. Por quê? É o que eu tenho visto realmente dar problemas para as empresas. E aí ao final, a gente traz algumas ideias práticas para evitar esses problemas. Tá. Quando a gente fala de social, é importante que a gente lembre que a relação de emprego é uma relação jurídica, é contratual, basicamente direitos e obrigações. E muitas vezes, Ari, o que o empregador, o que o RH esquece, é que você pode fazer ajustes nesse contrato ao ponto de você colocar os seus líderes, eu acredito que começar pelos líderes é uma boa estratégia, e começar a orientar sobre esses assuntos. Então, o social, aqui no nosso bate-papo, voltado para o RH, nós estamos falando de direitos sociais, direitos que estão lá na Constituição Federal, ou seja, todo mundo tem direito de ter o nome, por exemplo, né? Vide a certidão de nascimento, mas hoje, o que é o nome social? Essa é a pergunta, acho que gere o nosso bate-papo. É um direito que, principalmente, né, as pessoas que optam por ter uma opção sexual diferente, vamos falar aqui do LGBT, e aqui, Ari, eu faço um parênteses, que a nossa ideia é trazer conhecimento, não polemizar nenhum tipo de assunto, ao contrário. Portanto, nesse parênteses eu esclareço que esse nosso estudo, essa nossa avaliação que nós temos feito em relação ao mercado, o que o judiciário tem entendido, é uma avaliação técnica, é uma avaliação de orientação para as empresas, longe de ter aspecto político ou religioso, tá? Fechando esse parênteses. Portanto, o nome social é um direito, né, da pessoa ser chamada como ela quiser, dentro de alguns aspectos que a gente pode abordar aqui mais para frente. Ok. Agora, você colocou também que se a empresa faz tudo certo, vamos chegar nesse ponto aqui, paga os seus direitos trabalhistas, por que o profissional de RH precisa se preocupar com esse assunto? Por que ele precisa estar, vamos colocar um termo mais popular, assim, estar ligado nesse assunto aí? Eu recebi essa pergunta ontem, Ari. Tá. O empresário virou para mim e falou assim, estava eu, o diretor de RH e o dono da empresa, né? Ele falou, mas eu já pago tudo. Por que é mais um assunto que eu tenho que me preocupar? Por que que... E aí eu penso, eu advogo para empresas porque eu me coloco no lugar das empresas, eu me coloco no lugar do gestor de RH. E no fundo ele tem razão, existem alguns princípios de direito, que é o voltado para a empresa, por exemplo, que é o princípio da direção.
Ele tem o direito de falar, olha, na minha empresa, eu vou determinar que roupa vai vestir, a cor que vai vestir, vide a possibilidade de você colocar uniforme na empresa. Então, a sensação é minha casa, as minhas regras, ela acaba encontrando, Ari, alguns limitadores, que isso a gente não encontra em lugar tão acessível, vamos dizer assim. A gente não vê o Jornal Nacional dar essa notícia ao empresário. Por isso que nós temos que andar com o nosso radar ligado, porque as novidades, elas acontecem e muitas vezes ela chega de inopino, ela chega de surpresa para o empresário. Portanto, não basta cumprir apenas as obrigações, vamos dizer assim, principais, né? Pagar os tributos, contribuição social, pagar o salário. Existem direitos que estão na Constituição, por exemplo, que quando entra em colisão, quando entra em conflito com esses direitos do empresário, a tendência é que prevaleça o direito constitucional do próprio trabalhador. Por isso que é uma linha muito fininha, assim, muito tênue, que a gente costuma dizer que falta conhecimento para os profissionais de RH, e aqui, obviamente, que eu tenho certeza que a grande maioria se especializa, corre atrás. As reuniões do CS, por exemplo, têm sido muito enriquecedoras nesse sentido, né, de trazer muita informação, etc. Mas o que está acontecendo na prática? Empresas sendo condenadas, e aí a gente vai trazer alguns exemplos práticos, empresas sendo condenadas na Justiça do Trabalho porque não fizeram alguns ajustes, não se adequaram. E talvez seja esse ponto. Por exemplo? Vamos lá. Toda empresa precisa se comunicar, correto? Perfeito, isso é uma regra absoluta. Geralmente a linguagem verbal, né? E aí, esses dias eu participei de uma audiência e tinha um grupo de WhatsApp que apareceu no processo. Só que aquele grupo de WhatsApp não era um grupo oficial da empresa. Vamos pegar o WhatsApp, que é o exemplo, acho que mais fácil de se entender. Quando eu tenho um gestor nesse grupo de WhatsApp não oficial, significa que eu tenho um fragmento da empresa lá dentro. E vamos imaginar que ali exista uma pessoa mais brincalhona, uma pessoa mais aquele sem noção, vamos dizer assim, que vai sempre além, coloca apelido em todo mundo. E aí, o que está acontecendo, Ari? Isso se torna prova no processo. Esse tipo de print, obviamente que depois a gente pode até falar de provas, mas não é o nosso objeto aqui, o nosso objetivo, mas isso se torna, vai para um processo judicial. E dependendo da situação, isso pode se tornar uma prova contra a empresa. E aí, a pergunta que todo mundo faz, tá, mas esse grupo não é um grupo oficial. Então, o que você precisa fazer, empresa? Obviamente, depois eu quero passar uma lista de sugestões, dicas práticas, né? Mas o que você tem que fazer? Você tem que treinar os seus gestores. Porque, independente de qualquer coisa, eu insisto, o DDS, para mim, é uma coisa incrível. O que é o DDS? Você pega a sua equipe, 10 minutinhos antes, e passa a ordem do dia. Ó, pessoal, a regra, a ordem de serviço é essa, etc., e aborda determinados assuntos que são sensíveis, que são polêmicos. Isso você vai documentando, né? Então, por que eu falo isso, Ari? Nós temos casos já judicializados, onde empresas estão sendo condenadas porque não observaram o nome social. E aí, é importante frisar o seguinte, é importante dizer o seguinte, o nome social é um direito da pessoa, geralmente a pessoa trans, a pessoa que tem essa opção sexual, tá? E muitas vezes os próprios trabalhadores não reconhecem, não chamam a pessoa pelo nome social. E o que é isso? O que significa isso? Que a cultura da empresa não foi bem desenvolvida. E aqui eu faço um parênteses sobre cultura. Cultura de empresa se forma, se transforma, vai construindo. Isso tem profissionais excelentes para tratar de cultura organizacional.
A gente pode indicar um monte de profissionais para falar de cultura organizacional. Porque a cultura está ligada a essa questão do gestor reconhecer que é um direito a pessoa ser chamada como ela pretende. O exemplo que eu tenho é de um caso prático. Uma padaria aqui em Guarulhos, grande, ela se deparou com a seguinte situação. Ela contratou lá um padeiro, uma pessoa para trabalhar na panificação, e de repente, Ari, toda a parte de contratação foi feita, ok, e o RH não se ateve muito bem a essa questão, porque recebeu ali documentação, etc. Tal. Eu acredito que houve uma falha nesse aspecto, tá? E, de repente, esse profissional não era o profissional, era a profissional. Tá? Então, ele biologicamente era mulher. Ele chegou com a informação que estava grávido. Olha só, a que ponto chegamos. Essas transformações sociais estão chegando na empresa de uma forma, às vezes, muito sutil, mas essa é a realidade que muitas vezes os RH se deparam. Essa pessoa tem os direitos da gestante? Essa pessoa tem direito de ser afastada, estabilidade? A resposta é sim. E o dono da padaria me ligou muito, muito, muito bravo. Falou, como que pode? Isso, minha vida toda, eu nunca vi uma coisa dessa, tal. E aí a gente tem que realmente trazer essa realidade. Não pode demiti-lo, porque, obviamente, que tem uma certa estabilidade, etc. E ninguém, mas absolutamente ninguém desconfiava que era um homem. Por quê? Toda a aparência física, a forma de falar, tinha feito já implante de barba, só que biologicamente era uma mulher e ficou grávida. Então, por isso que eu falo, Ari, que é um ponto muito importante, que não é um fenômeno só aqui no estado de São Paulo. Nós temos um caso recente na Bahia, onde o funcionário, né, gostaria que fosse chamado com outro nome, e a empresa, ela justificou que ela estava esperando que o funcionário trouxesse uma série de exames, uma série de transformações no documento, precisa... Não. Por incrível que pareça, a partir do momento que a nossa recomendação, tá? A partir do momento que a pessoa chega no RH e fala, olha, eu tenho as minhas opções e eu gostaria de ser chamado dessa forma. Eu acredito que nesse momento é um momento crucial para o RH tomar as iniciativas, tá? De tratar esse assunto que é sensível e fazer com que os outros reconheçam esse direito. Mas aí, aí cabe ao profissional de RH, mediante uma situação dessa, contratar ou não contratar. Eu acredito, Ari, que daqui a pouco nós teremos problemas com isso. Também acho. Ao ponto dessa pessoa alegar uma discriminação. Uhum. Eu, na minha empresa, eu contrato quem eu quero, como eu quero. Vide a possibilidade de você trabalhar com determinadas pessoas, porque exige uma força física maior. Então, esse é um direito do empregador, poder contratar quem ele quer. Só que o grande problema é a tratativa. É o começo, meio e fim dessa tratativa. Uma coisa é a pessoa participar de um processo seletivo e, tecnicamente, ela não atingir as expectativas da empresa. Outra coisa ela é não ser contratada porque ela tem uma opção. Veja que praticamente todos os documentos hoje oficiais que você vai preencher no eGov, existe um campo destinado para nome social. E por incrível que pareça, esse é um fenômeno por incrível que pareça, nós não temos uma lei que regulamente especificamente isso. Por exemplo, isso não está na CLT. Existem duas regras que os juízes estão se embasando, né, usando para condenar as empresas. Por quê? São duas regras que determinam que o funcionalismo público respeite esses direitos, tá?
E é uma tendência mundial. A ONU tem um programa chamado Quem Se Importa Ganha, né? E é uma construção, Ari, que, infelizmente, para alguns pode parecer um retrocesso. Para outros, pode ser um avanço. E essa é a sociedade. A sociedade, ela tem os dois polos, ela tem os dois pontos de vista. Aonde eu quero chegar, Ari? A empresa, por mais que ela tenha convicções políticas, filosóficas e religiosas, ela não pode se afastar dessa realidade. Ela precisa se blindar, ela precisa cuidar desse assunto, né? E é muito interessante, porque quando a gente fala de convicções, de aspectos religiosos, 64% dos juízes brasileiros professam a religião cristã. 64% dos juízes professam a religião cristã. Ou seja, nós teríamos uma justiça mais conservadora por ter esse aspecto? Não, por quê? Porque os juízes, eles precisam olhar para a legislação, eles precisam olhar para as regras que estão impostas, tá? Então, esse é um ponto importante. Achar que é uma coisa, um retrocesso ou não, na minha opinião, é perder tempo. Eu falaria para os gestores, façam planos de ação, cuidem desse assunto e levem para os seus diretores, levem para os donos das empresas. Quando eu sento com o empresário, eu digo, ouça o seu RH, valorize as propostas, valorize todos os planos que eles possuem. Por quê? Não é coisa da cabeça dele, não é coisa que ele, eu acho que é empírico. Não, ao contrário. Nós temos orientado a RH, nós temos caminhado com o RH justamente nesse aspecto, orientativo. O preventivo é mais importante. Eu queria dar um exemplo, Ari. Quando a gente fala de nome social, ainda é um assunto que poucas empresas estão se deparando. Poucas empresas. Mas, quando a gente fala de problema envolvendo esse assunto, nós temos visto uma crescente. Estatisticamente, esse assunto tem sido judicializado, tá? E quando eu falo de direitos, né, seja do empregador, o empregador tem o direito de controlar a sua empresa, de fazer a fiscalização, etc. Mas, como eu disse, existe outro direito que acaba sobrepondo, por ser um direito constitucional, por ser eu acredito que seja um assunto do momento no aspecto global, tá? E quando a gente fala de estudo de casos reais, nós temos aqui em São Paulo um caso muito interessante. Uma drogaria grande, uma rede de drogaria grandes, foi condenada a pagar 15 mil reais para um funcionário. Em resumo, essa empresa ela foi obrigada a indenizar a pessoa trans porque não usaram o nome social. Tá? O que aconteceu? A juíza considerou que a empresa cometeu um deslize, né? Cometeu um ato falho, né? Que a gente chama ali de ato ilícito culposo, porque ela não fez uma prevenção. Ela não cuidou da dignidade da pessoa humana, que está lá na Constituição. A dignidade da pessoa humana é uma coisa que realmente precisa ser atento. Precisa redobrar a atenção quando a gente fala sobre essa questão de dignidade, porque ela é muito abrangente. Então, ela serve para o negro, ela serve para a pessoa que tem opção sexual diferente da sua, ela é muito abrangente. Ela serve para o consumidor, ela serve para o idoso. Portanto, a Constituição, não existem palavras vazias na Constituição Federal. Então, é importante que o RH se atente a isso. Legal. Acho muito interessante todas essas colocações aí e tal. E quais são as providências que podem ser adotadas? Você comentou um pouco a respeito dessas providências, mas como que o RH, ele, ao deparar com uma situação como essa, o que ele precisa fazer? Ele precisa de jogo de cintura, precisa pensar, imaginar, consultar, qual seria
o caminho que o RH deveria tomar aí, para não acontecer casos mais graves de situação na própria empresa dele, entendeu? Ari, nós falamos no começo que é uma relação jurídica contratual, ou seja, o funcionário ele assina um contrato, né? Então, o que eu recomendo? A empresa precisa criar documentos padronizados. O DDS é uma forma de você orientar diariamente, fazer com que as coisas fiquem mais latentes, fiquem mais gravadas na cabeça das pessoas. O método de repetição eu acho que é válido, tá? E aí precisa criar uma estratégia, obviamente, adequada ao perfil da empresa, né? E o que eu costumo dizer, Ari? Treinamento, invista em treinamento. Eu atendo uma empresa que ela teve um grande problema com assédio moral. Vou dar um exemplo, com assédio moral. E aí, qual foi a nossa estratégia? Ao invés da empresa ser condenada a pagar 3 milhões de reais de multa, nós fizemos um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. E uma das condições que o Ministério Público impôs à empresa era trazer palestras semestrais sobre o combate ao assédio moral, assédio físico, sexual. Isso custou para a empresa muito menos do que 3 milhões, sem sombra de dúvida. Trouxemos um êxito muito grande. Onde eu quero chegar? Invista num treinamento, e no treinamento, esse assunto precisa fazer parte da agenda oficial da empresa. Então, mais uma dica. RH, invista em treinamento. Mas o treinamento com qualidade. Por quê? Você vai gerar documentos, lista de presença. Na lista de presença é importante que tenha o conteúdo abordado. Exemplo, palestra sobre o uso do nome social na relação empregatícia. E lá embaixo, a lista com o nome, a identificação do funcionário, etc. E ele assina essa lista. Ao final desse curso, ao final dessa palestra, faça um certificado simples, tira uma cópia, coloque na pasta do funcionário. Por quê? Ari, é muito comum a empresa ser condenada, muitas vezes, por um ato isolado de um outro funcionário. Porque a empresa ela é obrigada a redobrar a atenção, tornar o ambiente de trabalho saudável, sem esse tipo de coisa. Então, fica aí mais uma dica. Fiscalizar, na minha opinião, é um grande avanço. Esses dias eu fui fazer uma palestra e eu perguntei era uma palestra para gestores, né? O RH fez esse convite, nós fomos até a empresa, e por incrível que pareça, dos gestores, vários tinham passado por grandes empresas. Eu perguntei quantos participaram de algum curso para falar sobre esse assunto. Nenhum. E aí eu perguntei, um assunto muito simples, quantas possibilidades de justa causa nós temos na legislação? Disseram apenas 2. E, na verdade, nós temos mais de 15 possibilidades. Ou seja, muitas vezes o funcionário ele recebe a informação básica, rasa, apta simplesmente para a roda não parar de girar, para a empresa continuar. E, ao contrário, a empresa precisa cuidar desse assunto justamente para que não aconteça algo pior. E aí, outra dica que eu costumo trazer é criar registro dos sistemas de informação, cadastro. A empresa, ao admitir fazer o processo seletivo, coloque lá um campo para que, na hora que o funcionário for assinar, ele faça a opção. Opa, ali você já começa a ter uma sinalização do que virá. Então, criar formulários mais amplos, mais abrangentes, incluindo esse tipo de tema, é outra dica importante, viu, Ari? Criar canais de denúncia é uma possibilidade interessante, porque você demonstra empatia e a ideia é resolver o problema o quanto antes. Canais de denúncia faz parte, hoje,
de uma regra, tá? Não tem como a gente se afastar muito dessa regra. Canal de denúncia, na minha opinião, ajuda a empresa, tá? É uma possibilidade muito inteligente de você receber a informação de forma, vamos dizer assim, enquanto o assunto está realmente possível de ser resolvido. Porque muitas vezes chega para o dono da empresa, chega para o RH, quando o assunto o funcionário já entrou com um pedido de, estou saindo da empresa, porque a empresa, um nome hoje que se usa muito, é uma empresa tóxica, a empresa não cuidou desse assunto e estou saindo da empresa e vou mover uma ação. Poxa, é difícil o RH se deparar com situações como essa. Então, o canal de denúncia, na minha opinião, é algo realmente para se pensar. Processos, Ari, eu acho que é importante, dentro do canal de denúncia, a empresa ter um processo de investigação, de cuidar desse assunto. Porque qual que é o problema? Você tem um canal de denúncia, mas que não tem sigilo, não tem privacidade. Então, criar um sistema, uma política de tratamento desses dados, você está se aproximando do compliance voltado para a questão de dados. Claro. Tá? Então, mas o RH, ele teria que ter toda essa sensibilidade necessária para lidar com esses casos, né, doutora? É impossível trabalhar sozinho, por isso que nós nos colocamos à disposição. Que o RH tem muita coisa. Só quem trabalha no RH sabe. E a gente anda muito próximo do RH. Por isso que a gente traz alguns insights, traz algumas ideias, justamente para atualizar. Olha, a empresa tal foi condenada por causa disso, disso, disso. Vamos adequar os nossos processos? Então, eu acredito que é uma parceria que faz todo sentido. Agora, esse canal de comunicação do RH com a empresa, né? Isso aí é uma maneira mais simpática de acabar com a rádio do corredor, né? A rádio do corredor, a rádio que o pessoal fala, né? Não é verdade? Sem dúvida. Então, o que acontece hoje é aqueles momentos de piadinha, de famosa gozação que se faz com as pessoas e tal. Então, eu acho que aí está certo, que pode acontecer esse tipo de coisa e tal, mas que esse negócio fique ali, isso não tenha reflexo mais para frente lá, né? E que o denúncia realmente é um canal super interessante, super salutar, né, para a empresa, né? Para o RH, inclusive. Né? Ari, a nossa função como advogado, ela não é simplesmente dizer o direito. Senão a pessoa pegaria um dicionário, etc. Hoje a internet. A nossa performance, Ari, é muito interessante porque nós entendemos a empresa como um todo. Porque um assunto desse envolve a parte comercial, envolve a parte de patrimônio, né? Envolve uma questão de conformidades. Tem empresa que, se ela não estiver, se todos os itens não estiver conforme, ela sai da concorrência, ela perde o cliente. Passivo trabalhista é uma coisa que envolve relatórios, eu vou dar um exemplo. Passivo trabalhista é uma coisa muito sensível. Tem empresas que são obrigadas a fazer relatórios para auditoria, interna ou externa. E, muitas vezes, o passivo, o número, ele é calculado, e aí a empresa precisa fazer, muitas vezes, aporte financeiro, porque aquilo pode comprometer o patrimônio líquido da empresa. Veja, no aspecto comercial, eu vou dar um exemplo prático. Esses dias, nós tivemos no escritório uma audiência que envolvia assédio sexual, Ari. Nossa. Tem a ver com esse assunto. E aí, o que acontece na justiça brasileira hoje? Tem alguns assuntos que os juízes, não é que eles estão obrigados a condenar, obviamente que a empresa terá o direito do devido processo legal, de se defender, etc. Tal. Mas vamos imaginar que essa empresa ela tem uma condenação. Tá? Vamos imaginar que a empresa A foi condenada
porque não observou o direito do uso do nome social. Essa sentença, ela vai para o site do tribunal, e esse site, geralmente, no mínimo, tem milhões de visualizações. Então, você imagina o impacto comercial disso. Imagina sair uma manchete no jornal, num site especializado, que é o site da Justiça, falando, empresa A foi condenada por não... Olha o impacto disso. Portanto, existem algumas coisas a serem evitadas. Então, trabalhar o preventivo, eu acho que é um caminho sem volta. E trabalhar o preventivo vai te ajudar a se defender melhor. Porque quando chega um problema desse, você precisa se defender, né? E você falou da Rádio Peão, um dos problemas a serem evitados é justamente o confronto com a cultura que você trabalha diariamente para construir. Então, muitas vezes a Rádio Peão, ela é nociva para a própria cultura organizacional. Então, muitas vezes você demora anos para construir uma cultura sadia. Olha, aqui a gente respeita idoso, aqui a gente respeita a mulher, aqui a gente respeita a trans, aqui a gente respeita o jovem. Ok, e de repente sai lá na Rádio Peão informações que não são verdades e acabam ruindo essas bases, esses pilares que você construiu ao longo do tempo. Bom, doutora, não temos mais tempo, acho que nós já conversamos o tempo suficiente, eu acho que o nosso profissional de RH está super bem informado a respeito do social, né, dessa letrinha que o senhor tirou aí do ESG, para ele trabalhar bem esse segmento social. Eu acho que foi muito esclarecedor, mas agora eu quero saber o seguinte, se por acaso o profissional de RH ou o pessoal da empresa, alguém queira falar com você a respeito desse assunto e discutir mais, conhecer um pouco mais do trabalho, como que acha você? Por favor. Vamos lá, Ari, nós temos... o meu WhatsApp é pessoal, eu costumo ser muito próximo, né? 99575-1717. Tá. Inclusive, quem entrar em contato com a gente, Ari, eu vou disponibilizar um e-book a respeito desse assunto. Opa, que bom. Porque a gente tem esse aspecto acadêmico, né, de pesquisa. Antes de falar de qualquer coisa, a gente busca o conhecimento. Então, eu preparei um e-book para os nossos clientes, né, justamente para isso. Quem quiser se aprofundar, pode entrar em contato, 99575-1717, a gente envia e bate papo, tira as dúvidas, e as redes sociais. Tá. Qual que é o seu arroba? Vamos lá, no LinkedIn, Ari, só colocar assim, Alan Franco, já vai me achar. Tá. No Instagram, alanfranco.adv. ADV, de advogado, é isso? ADV. Tá bom? E o Instagram do escritório também é francosouza.com. Ok. Hoje é muito bom que você tenha essa sociedade de advogados aí, né, que trabalha esse pessoal, que você pode dar um apoio jurídico 360 graus para uma organização, né, doutora? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito, e a gente tem visto isso, viu, Ari? As empresas estão sendo penalizadas por falta de conhecimento, ou seja, por falta de bate-papo, por falta de interação com outros colegas. Eu acho assim, existe algumas pessoas que fazem palestras sobre a cultura do tempo, né? Você entender o tempo, né? Então, eu acho assim, que o empresário, hoje em dia, embora toda essa gama de trabalho que ele tem que fazer, ele tem que delegar ainda, que é o grande trunfo dele, delegar, e também colocar a pessoa certa no lugar certo, e ter também entender, compreender, pelo menos ter uma noção, claro que ele não vai entender jurídico, ele entende muito bem, por exemplo, se é uma indústria, ele entende o chão de fábrica, daquele equipamento, como é que funciona, não sei o quê, tudo bem isso aí. Mas assim, a hora que você vem para dentro do escritório, aí o dono da empresa, né, para ser isso mesmo, esse industrial, essa pessoa,
tem realmente que conhecer um pouco dessa legislação, um pouco desse tudo, porque você vai pegar hoje, os empresários hoje estão numa faixa de idade até, talvez um pouco maior, e talvez não vão entender essa diversidade que existe aqui no mundo, sabe? Talvez não cabe na cabeça dele falar assim, olha, eu não sei, não cabe comigo isso aqui, entendeu? Acho que é isso. Você que tem mais contato com o empresário, acho que pode dar essa visão para a gente, né? É aquela regra que eu falei, Ari. O pessoal fala assim, ó, minha casa, as minhas regras, eu que pago os impostos. Sim. E aí, com muito cuidado e sensibilidade, por isso que eu gosto de conhecer a história das empresas, como o nome, como surgiu, porque não basta você ter a resposta pronta para tudo. Muitas vezes a gente precisa falar para ele que ele vai ser penalizado se ele continuar com essa conduta. Ou seja, uma resposta mais direta, mais objetiva, mais dura. Para alguns, você precisa mostrar. Olha aqui, ó. Estou te trazendo 5 sentenças atualizadas. Empresas estão passando por esses problemas. Vamos adequar? Vamos criar um plano de ação? Esse é o cronograma. Qual que é o custo disso? E aí existem algumas ferramentas de gestão, obviamente, que a gente costuma trabalhar, né? Que, na minha opinião, o que mais funciona é ele entender que na linha do tempo, quanto custa, quem vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer, e, na verdade, o resultado, ele vai querer saber qual é o resultado. Quando você coloca isso de uma forma prática, e ele consegue enxergar, principalmente custo, né? Para o empresário, isso é muito importante, e os custos são relativamente baixos. Para trabalhar o preventivo, você tem muita ferramenta que você pode usar que já existe na empresa, né? Então, por isso que eu falo, empresário, invista no seu RH, tenha tempo de qualidade com o seu RH, escute mais o seu RH, porque geralmente é o financeiro, é o jurídico. Não, todos, na minha opinião, são estratégicos para o resultado de uma empresa. E o RH tem um papel fundamental nessa situação agora aí, né, doutor? Eu não tenho dúvida disso. Eu acredito que... E aí fica uma dica para os profissionais de RH. Aquele que buscar mais conhecimento, aquele que tiver um pouco mais de interesse, vai sobressair, vai se destacar no mercado. Por quê? Hoje as empresas precisam desse insight, dessas providências. Não esperar as coisas acontecerem. Já trabalhei com empresa que só apagava incêndio, Ari. Só apagava incêndio. O RH não conseguia se achar. E aí, muitas vezes, no contencioso, a gente precisa muito das informações do RH. E não se achavam informações e documentos. Por quê? Porque não conseguia fazer uma gestão preventiva, não conseguia se organizar. Por isso que eu falo, RH, invista na sua carreira. Hoje, as redes sociais prometem que o influenciador tem vida longa. Eu acabo discordando um pouco, Ari. Quem tem vida longa é quem tem uma carreira e consegue entregar resultados. Portanto, RH, invista na sua carreira. Na sua carreira. Perfeito. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem para o nosso RH. Eu já deixou a mensagem, já antecipou-se a minha pergunta, tá certo? Olha, nós tivemos um bate-papo muito saudável, muito gostoso com o doutor Alan Franco, que é advogado, ele tem aqui o seu escritório, que chama-se Souza Franco Advocacia, com sede em Guarulhos e atuação em todo o território nacional. Esse programa nosso aqui, esse projeto nosso aqui, tem o apoio da Presmed e também do SENAC. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado por senhor disponibilizar um tempo para conversar com a gente aqui e trazer toda essa cultura organizacional que o RH precisa para ele. Tá? Eu agradeço, Ari, pelo tempo precioso de vocês. Nossa. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Obrigado. Tenho acompanhado os programas anteriores de muita qualidade. Parabéns pela sua equipe, eu sei que é grande. E tem aí o meu carinho e o meu respeito pelos profissionais que estão com você, e um grande abraço. Obrigado. Boa sorte, doutora Ana. Muito obrigado pela gentileza. Voltaremos mais um assunto ainda, tá?
Estou só falando só do E, falando só do S. Falta o E e falta o G ainda, né? Tem muito assunto, Ari, tem muita novidade no direito do trabalho para o RH, viu? Tá bom, então. Tá ok. Um abraço, muito obrigado. Tchau, tchau, abraço. Obrigado. Tchau, tchau.